Quantos ainda têm fé e dão glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! A gente sempre, quando vai falar no culto de fé, às vezes a gente fica procurando temas para falar, é a tempestade, é o mar que se abriu, é os 5 pães e 2 peixinhos. A gente fica sempre procurando o tema. Mas, na verdade, o tema da nossa fé, do nosso milagre, ele já está desde o princípio. Ele estava no princípio pairando sobre as águas. E eu quero falar hoje de um homem que ele é muito especial na minha vida. Se o Otaí tivesse aí, ele já ia gritar: é o João, ele gosta de pregar sobre o João. Eu sei que era ele. Mas, na verdade, esse homem que eu quero falar dele, o próprio João disse que ele não era digno nem de desatar as alparcas das suas sandálias. Esse homem que mudou a minha vida, ele mudou a minha história. Quando eu falo que ele mudou a minha vida, as pessoas falam: poxa, mas desde quando eu conheço o Ademir, você parece ser bem tranquilo. E será o que foi mudado nele? Deus sabe. Eu estava caminhando a passos largos para a perdição. Eu estava correndo para o caminho das trevas. E Ele, com seu infinito amor, Ele me resgatou. Ele me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu fui transportado. E eu quero compartilhar com vocês, primeiramente agradecer o pastor Abriola, que ele está sempre aí, né, nos dando a oportunidade, mesmo sabendo que a gente não é assim, aquele pregador que faz o chão tremer, mas uma coisa eu tenho, irmãos, que às vezes é fácil pregar a palavra, mas você viveu o que está sendo pregado, às vezes é o mais difícil. E isso Deus conhece o meu coração, Ele sabe que eu tenho procurado viver um pouquinho daquilo que eu prego. E eu, lá no Brasil, eu era muito, não enrolado, mas se marcasse um compromisso, eu era, às vezes, quase um dos últimos a chegar no compromisso. Porque eu era o atrasildo da história. E é interessante que aqui na América tudo é tempo. Tudo conta tempo. Se você marca um compromisso com uma pessoa, muitos chegam 5, 10 minutos antes do horário, e às vezes ele não chega na sua porta no horário dele, 5 minutos atrasado, nem 5 adiantado. Eles às vezes chegam 5, 10 minutos antes e fica esperando dar o horário. Quando dá o horário dele entrar, principalmente quando é um americano, ele abre a porta e entra. E glória a Deus que eu mudei isso no Brasil, irmãos. Mas ele fala, essa América mudou até Deus. Eu tive a oportunidade de mudar isso. E hoje, por legalidade, por ter mudado a minha vida, eu cobro isso das pessoas. Comprometimento com horário, principalmente na minha casa. Na minha casa eu tenho esse problema. E quando eu cobro, eu falo assim, olha, eu estou exigindo, cobrando de você, porque vocês me conheceram há anos atrás. Sabia que geralmente quem atrasava era eu. E a Bíblia diz, sai daquele que está mandando fazer algo que não está fazendo, vai daquele. E então hoje eu cobro isso, mas eu quero entrar no texto aqui que nós vamos falar. A Bíblia, no início de Hebreus, começa falando que Deus, antigamente, Ele falou com os homens através dos profetas. E com a gente, com nós, que vamos meditar nas Escrituras, Ele nos
mensagem, o pastor sempre fala aqui, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E bem-aventurados que ouvem, né, porque são poucos os que estão tirando tempo para ler as Escrituras. Então, se está ouvindo ainda está bom, mas o melhor é se a gente ler. Mas eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra em Hebreus, capítulo de número 10. Nós iremos ler a partir do 19, nós vamos até o 26. E nós vamos dar uma parada, depois eu vou falar mais alguns versículos ainda do capítulo de número 10. Mas no 19 diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor, às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu sacrifício vivo do seu Filho Jesus na cruz do Calvário, em nosso favor. Que o Espírito Santo fique à vontade em nosso meio. Ajude-me, Senhor, a ministrar a tua palavra, que é a verdade. A verdade que liberta, que cura, que restaura e que nos ajuda a vencer. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. O livro de Hebreus, no capítulo 9, o autor, ele fala da propiciação ao que se chama santuário, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, querido. E no capítulo de número 10, a gente vai ver que ele nos chama para ter ousadia para entrar no santuário. Já não necessitamos mais daquele sacerdote que entrava ali uma vez por ano para purificar os seus próprios pecados, matava ali um cordeiro, um animal e era apresentado para perdoar os próprios pecados, o pecado dos povos, de todos os povos que cometiam pecados. E no 10 é interessante falar, tendo ousadia para entrarmos no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. O véu foi rasgado, constatando com o acesso limitado a Deus que os israelitas tinham. Jesus Cristo, ele é o sacrifício perfeito. O animal do passado, ele não podia ter nenhum defeito, tinha que ser o cordeiro, o animal perfeito. E Jesus, pelo seu infinito amor, sendo esse cordeiro
alto a baixo. E agora nós temos acesso livre ao Pai. Agora nós podemos, com gratidão, se achegar a Ele. A Bíblia diz: se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. Mas é interessante que estamos numa semana de oração. E às vezes, para que a igreja ore, às vezes é preciso fazer isso que o pastor está fazendo, convocando a igreja para orarmos. Que infelizmente, irmãos, a começar de mim, se às vezes a gente não fazer isso, não colocar um propósito de jejum, de oração, a gente só vai só engordando, porque às vezes a gente não tira tempo para a oração. Nem faz aquilo que o próprio Paulo falou lá: orar sem cessar. Não precisa de você dobrar seus joelhos. É em todo tempo. Orar sem cessar, mas às vezes a gente acorda tão preocupado em errar a hora, ou já acorda atrasado, e pegar a estrada, ganhar meu dinheiro, resolver meus problemas, e assim o dia acaba. Já chego em casa, tomo um banho, cansado, ai Deus, muito obrigado por esse dia. Quando a gente fala: ai Senhor, estou cansado, vou dormir. E às vezes a gente não tira nem tempo para orar, para agradecer a Deus, declarar a Ele a nossa gratidão. E às vezes, se não tivesse tirado esse tempo dessa semana de oração, no momento que estamos vivendo, o tema mais falado entre muitas pessoas é imigração. Cuidado com a imigração, vai bater a porta. Cuidado, eles estão aí. Se te pegar, pode te deportar. Às vezes alguns estão tirando um tempinho: oh Deus, tem misericórdia. Pega meu vizinho, meu colega, mas me deixa aqui mais um pouquinho. Às vezes não está nem orando pelo próximo. Ora só pra gente, né? É só minha necessidade que importa. Eu sou santo, sou puro, sou salvo. Isso é o que me importa, é o que me interessa. O que está do meu lado. As pessoas me perguntam se eu estou preocupado. A gente não deixa de preocupar, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Eu, quando cheguei aqui nessa América, eu não queria tirar minha carteira de habilitação. Queria ganhar meu dinheiro e go back to Brasil. Voltar para o Brasil. Às vezes é o desejo de muitas pessoas. Só que a gente tem que compreender uma coisa. Como minha esposa, quando chegou, ela me perguntou sobre a habilitação e eu falei: não tirei carteira não vou tirar não. Ela falou: o que você está pensando da vida? Nós já estamos num país que não pertence, não é a nossa pátria. O Estado te dá direito de você ter uma carteira de habilitação, você não vai tirar? Mas eu vou tirar a minha. E a baixinha é entrega. Correu lá, tirou a carteira dela rapidinho, e aquilo me acendeu um flare: isso aqui, eu vou tirar a minha também. Então, queridos, a lei, ela não é para nos prejudicar. A lei é para nos defender. Aí você está aí dirigindo para baixo, para cima, igual um doido, o policial te para, e a highway era permitida em alguns lugares 65, 55, 45, e te pega 70, 80. Te pede a carteira de habilitação? Não, não tem. I don't speak English. Às vezes é a primeira palavra que sai da boca da gente. Drive license? Hã? Será o que ele está falando? Não sei. Mas, queridos, nós precisamos de andar em conformidade com a lei. Tirar sua carteira de habilitação. Aí você está lá, pega você sem carteira. Aí tem muitos que estão dirigindo drogado, bêbado, e vai para a corte. E nessa crise agora de deportação, é um prato cheio. A gente que procura andar correto já está correndo perigo.
ser a forma que eles julgam. Eu até brinco, eu sou entre um ladrão, um estrupador, um assassino e um que está aqui trabalhando, pagando seus impostos. Se tiver que escolher alguém, vai escolher aquele que está todo errado, está devendo corte. Mas eu não sei em qual critério que eles vão usar para essa deportação. Mas eu sempre digo que o meu futuro pertence ao Senhor. Tem que estar preparado. Quando o povo estava para sair do Egito, Moisés, o grande libertador, sendo usado para falar com o faraó, ele falava e feria a terra, as pragas ia diante de faraó. O faraó falava que ele ia deixar o povo sair, e Deus ia lá e endurecia o coração dele. E aí eu pergunto para vocês, por que às vezes a gente tem um coração tão duro? A gente sempre fala do faraó, e se a gente for trazer isso para a nossa realidade, a gente vê tantas maravilhas, tantos milagres acontecendo em nós, através de nós, no meio da igreja, e muitas vezes nós temos um coração tão duro, querida, a nossa serviço é tão dura. No próprio livro de Hebreus aqui, fala, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. E às vezes a gente tem um coração tão duro. Em algum culto de ceia, eu já usei uma frase que a gente não deve deixar de participar da ceia. O pecado não deve me distanciar da ceia do Senhor, mas a ceia que me afasta do pecado, porque quando eu participo da ceia, eu trago à memória o sacrifício que Jesus fez, eu teria que ter vergonha de mentir de novo, de pecar de novo, de idolatrar de novo, de prostituir de novo, de adulterar de novo, porque eu tenho que trazer à memória aquilo que Jesus fez para mim. Nós devemos abandonar o pecado por causa de Jesus e do seu amor, e não negar Jesus por causa do nosso pecado. E muitas das vezes eu converso com muitas pessoas, e tem muitas pessoas que abandonando Jesus porque não quer abrir mão do pecado. E seguir Jesus é uma responsabilidade muito grande, porque ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Se você não aborrecer pai, mãe, não negar os seus desejos, os seus prazeres, você não é digno de mim. Se quiser ser meu discípulo, você tem que abrir mão dos seus prazeres, abrir mão das suas vontades. Jesus, ele não veio para fazer sua própria vontade, mas ele veio para fazer o que precisava ser feito e só ele poderia fazer. Nenhum homem foi capaz de vencer o pecado, mas Jesus, como um cordeiro, sem abrir a sua boca, tomou o meu e o seu lugar. Até que ponto você ama ao Senhor? Até que ponto que Ele é verdadeiramente Senhor na sua vida? Você tem ousadia para entrar no santuário? Porque naquele tempo, se entrasse em pecado, o sininho parava de tocar. E aí daquele que entrasse para tirar: ai, meu pai, meu Deus, meu pai, tem que salvar meu pai. Puf, morreu também.
puxar a cordinha, a correntinha lá que seja, e puxar o defunto para fora. Então a graça e a misericórdia de Jesus sobre as nossas vidas, ela não tem fim. Mas até que ponto que nós podemos dizer que amamos ao Senhor? Você tem ousadia para entrar por esse novo e vivo caminho que Ele consagrou, rasgando a sua própria carne, sendo cravado numa cruz? Cheguemos, são inseparáveis a fé, a nossa aproximação a Deus mediante Jesus Cristo, crendo na sua bondade. Ao chegarmos a Deus mediante Cristo, achamos misericórdia, graça. É Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos santifica. A nossa purificação vem por intermédio dEle. A Bíblia diz que sem Ele, nada do que foi feito teria sido feito se não fosse por Ele. Foi tudo por Ele. Por Ele, para Ele e para Ele. Você foi chamado para a glória dEle. Você foi chamado para que Ele seja glorificado através da sua vida. Ele não nos escolheu à toa. Ele nos escolheu com o propósito de ser adorado por nós. Nós não podemos dar nossa adoração ao outro. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns. Você conhece, querido, alguém que já esteve aqui e você não vê já há um bom tempo? Às vezes eu encontro com alguns, volta meu irmão, volta, Jesus te ama. Ele te ama tanto que ele nunca desistiu e nunca vai desistir de você. E a pessoa fala assim, ai meu irmão, estou fraco. Mas esquece que a nossa força vem dele. A nossa força vem do Senhor. A nossa esperança está nele. É Cristo em vós a esperança da glória. Se não for Jesus, mais nada. Então nós temos que admoestar uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. Que dia é esse, queridos? Naquele tempo Paulo já pregava para o povo com tanta intrepidez, como se Cristo fosse voltar naquele dia. Eles esperavam a volta de Jesus naquela época. E hoje, parece que nós estamos vivendo hoje como se Cristo voltasse amanhã. Não, vou pecar só mais um pouquinho, que Ele vai vir hoje não. A gente confia demais. Confia demais em nós mesmos. Dá tempo ainda. Ele é misericordioso. Vai me dar mais um dia para me aproveitar. Começa aproveitando aqui, fazendo errado aqui. Mas se Ele voltar enquanto você está fazendo errado, querido, você tem um momento momentâneo, prazeroso aqui, e vai terminar de aproveitar e ir lá no inferno. Porque o inferno ele existe. E ele está no fim de uma vida sem Cristo. O inferno ele é real. Jesus morreu para nos dar a vida eterna. Mas o inferno é real. Que Ele seja o centro da minha vida e da sua vida. Ele não vai dividir você com outros e com outras coisas. Ele não quer dividir o amor dele. Ele quer ser o centro da sua vida. Ele quer te ajudar a livrar você
falando do Filho. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. É Ele que prometeu. E é Ele que vai cumprir na sua vida. Satanás, ele quer roubar a sua alegria. Ele é mestre em roubar a alegria. Em te dar um prazer momentâneo naquilo que realmente momentâneo, porque quando a gente está fazendo algo de errado, a gente sabe que está errado, mas é gostoso, é prazeroso, depois que passa, às vezes chora. Misericórdia, Senhor, misericórdia, para que eu fiz isso? Onde que eu estou com a minha cabeça? Por que, Jesus? O Senhor me ama tanto? Por que eu faço essas coisas? É isso que Satanás quer que você faça, querido. O alvo dele é fazer de tudo para que você não siga o alvo. Ele te odeia. Ele quer a sua morte. Mas Jesus, ele veio para te dar vida, ele veio para te dar, tirar você desse caminho de treva, de escuridão. Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Jesus é o alvo. Olhe para Ele. Jesus, Ele é o autor e consumador da sua fé, da nossa fé. Na cruz Ele disse, está consumado, Pai. Todas as coisas que cabia para eu fazer, está consumado. Já, concluí o projeto. Encerrei tudo. Tetelestai. Deixando o embaraço e todo o pecado que nos rodeia e corramos para o alvo. Quais são os embaraços, querido? Na minha vida, na sua vida, você sabe muito bem. Deus sabe quais são os embaraços que você precisa deixar no altar nesta noite. Ele conhece até aquilo que o seu amigo mais íntimo, aquilo que você fez e que você decidiu, não posso contar para ninguém. Às vezes tem gente que fala assim, vou te contar uma coisa, mas não fala para ninguém não, que é segredo, hein? Já não é segredo mais, contou para um, segredo é você e Deus. E aquele segredinho que você não fala para o seu amigo, antes de você planejar na sua mente, Deus já sabia o que você ia fazer. Porque o seu coração ainda não está totalmente bem. E você ainda não lutou até o sangue contra esse pecado, contra esse mal que habita, né, dentro de você, dentro da gente. Parece que tem dois leões, né? E a gente tem que saber qual tipo de leão, qual que a gente está alimentando mais. O que você mais alimenta é esse que vai fazer. É como eu já disse, a gente batiza, no batismo simboliza que a gente está morrendo para o mundo e vivendo para Deus. A gente mata o velho homem. E todo dia eu tenho que lutar com o velho homem dentro de mim. Porque no dia do batismo você tenta afogar o velho homem, mas o infeliz ele sabia nadar. Aí fica atormentando todos os dias, tentando fazer você pecar, te levar para o caminho errado. Que se você não tiver firme nas escrituras, vai dar ruim. Então solta, larga os embaraços que impedem você de caminhar. Querido, o que está impedindo você de correr para o alvo? Quais são os pecados de estimação que está te paralisando, impedindo de correr para Ele? Será que o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário não é suficiente? O que mais que precisa que Ele faça?
feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Jesus, ele veio, foi crucificado, morreu, ressuscitou. E a Bíblia diz que ele vai voltar. Amém. Ele vai voltar. E com um propósito, buscar uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Mas o justo viverá da fé. E se ele recusar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Este princípio fundamentado, ele é afirmado 4 vezes nas Escrituras. Ele se encontra em Abacuque 2,4, depois você pode ler na sua casa, Romanos 1,7, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38, que eu acabei de ler para você. O justo viverá da fé. Nós não podemos vacilar aqui. Insultar o Espírito Santo e rebelar-se contra ele, o qual comunica a graça de Deus ao nosso coração. É através do Espírito Santo. Quando você começa a colocar no seu coração, na sua mente, algo para você fazer, o Espírito Santo, ele acende o alerta para você. E às vezes a gente não pode fazer como a gente faz no trânsito. A gente está indo ali, o alerta apareceu, mas você está tão perto, não, se eu frear, alguém vai bater na minha traseira, eu vou acelerar e vou passar. E quando esse amarelo acender, querido, esse alerta acender, ora a Deus, pede a Deus para te dar força. A Bíblia diz lá em, se eu salvo engano, Coríntios 10,13, que nenhuma tentação virá sobre ti senão humana, mas vindo, Ele, o Deus Todo-Poderoso, Ele te dá o escape. É nele que você vai encontrar o escape. Ora a Ele, pede Ele que te dê força. A sua arma é a oração, a resposta que você pode dar a Ele nesta noite. Você já percebeu o quanto Ele te ama, Ele já provou o amor dele. E o quanto Ele te quer. E Ele disse aqui que a alma que retroceder, Ele não tem prazer. Mas também, querido, se Jesus voltar e nos encontrar em pecado, a justiça dele, por ser um Deus justo, um Deus santo, por mais que Ele te queira, Ele não compactua com o pecado. Ele ama você, Ele ama eu que sou um pecador, mas o pecado Ele abomina. Se tem algum pecado que você precisa abandonar ele nesta noite, eu quero te dar a oportunidade, falta 2 minutinhos para dar o nosso horário de encerramento do culto. Às vezes é esse tempo que você precisa para você colocar diante de Deus um embaraço que está te rodeando, é impedindo você de correr para Jesus, o autor e consumador da sua fé, aquele que nós não deveríamos em nenhum momento negá-lo, traí-lo. A gente lembra falar de Jonas, Jonas fugiu, Deus mandou ir para Nínive, ele correu para Tarsis, o grande peixe foi e engoliu. Se falar de quem negou, a gente lembra de Pedro. Se falar de quem traiu, a gente vai lembrar do Judas. Mas às vezes a gente está negando ele todos os dias. Principalmente aqui nessa América, a coisa mais difícil que tem é
pé na lama que às vezes você nem reconhece. Se você depender de um galo para cantar, para você saber que você está pegando ele, querido, vai ser difícil, né, sabe? Né? Ainda mais nesse tempo de frio. Você não vai ouvir um galo cantando à sua volta, não. Mas o Espírito Santo, ele está aí. Amém, Jesus. Não faça isso, meu filho, não faça isso, meu filho. Ele está aí te convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Hebreus 9:27 está dizendo que está ordenado ao homem morrer a uma só vez, uma única vez, depois disso segue o juízo. E se morrermos em pecado, querido, por mais que Ele nos queira, por mais o quanto Ele nos ama, Ele é autor e consumador da nossa fé, mas Ele também é fogo consumidor. E a Bíblia diz que o inferno vai ser lançado num lago de fogo. E eu acredito que não é para lá que você quer ir, não é para lá que eu quero ir. Então a nossa chance é agora. Tudo que tem fôlego louve o Senhor. Nós temos um só a quem recorrer. E esse é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que se entregou por mim, se entregou por você, que deu a vida em nosso favor, que suportou a cruz, os cravos, o espinho, e que rasgou o véu e te deu acesso livre ao Pai. Que você possa entrar na presença dele com ousadia, com confiança, que ele há de te ouvir. O Espírito Santo é quem intercede por nós, fazendo gemidos inexprimíveis, porque às vezes a gente não tem nem força para deixar a voz sair. Mas Deus conhece a intenção do seu coração antes da palavra sair da sua boca. Ele já conhece. Se você não tiver força para orar, que na sua mente comece a vir pensamentos de querer se livrar das garras do inimigo. Que venha pensamentos pedindo socorro a esse Deus. E Ele tem poder para te salvar. Ele tem poder para te libertar. Que o Senhor te abençoe. Amém. Que Ele te guarde. Obrigado. Que Ele te proteja todos os dias da sua vida. E que você seja grato Amém. pela oportunidade de estar aqui. Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E nós estamos aqui porque Ele nos escolheu. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você puder glorificar Ele com suas palmas. Aleluia! Queria convidar a pastora Briola, que vai estar trazendo uma mensagem para vocês nessa noite. Vamos continuar. Agora eu vou pregar, viu?